Vamos lá, turma. Mais uma aula. Iniciar aqui a apresentação. Bom, Vou começar aqui mais uma aula, nossa segunda dessa sequência. Vamos falar sobre as reações orgânicas. Hoje, falar especificamente das propriedades químicas dos compostos orgânicos, né? Relembrando aí um pouquinho, na primeira aula a gente falou sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos e agora nós vamos entrar nas propriedades químicas, tá? Esse é o nosso assunto de hoje, para depois entrar, então, nos tipos de reações especificamente. Vocês estão ouvindo ao fundo o meu galo cantar, não se incomoda, estou gravando aqui de casa, tá? E eu ainda não sei como tirar esse reflexo do ring light do meu óculos. Então, por favor, ignore o reflexo da luz aqui na lente. Bom, qual que é o nosso objetivo hoje? Nós vamos analisar a acidez e a basicidade. Que composto orgânico tem caráter ácido? Que composto orgânico tem caráter básico numa reação orgânica? Basicamente, gente, as reações orgânicas, né, eu sempre brinco que a química nada mais é do que positivo atrai negativo. Simples assim. Tudo que você põe para reagir, o que é positivo vai atrair o que é negativo e vice-versa. Só que, evidentemente, nem sempre é tão simples assim observar de que maneira essa interação vai acontecer, tá? Então, basicamente, as substâncias orgânicas, os compostos orgânicos, eles vão se comportar ou como ácido, aquele cara que doa H+, ou como uma base, aquele que recebe o H+, que doa o elétron, tá? Então, este vai ser o nossa intenção, nosso objetivo com a aula de hoje. Tentar descobrir, numa reação química, quem é o ácido e quem é a base. Para isso, nós vamos ter que analisar, ter que relembrar aí os conceitos de acidez e de basicidade, conceito de caráter ácido e de caráter básico, tá? Quando a gente fala de ácido e base, a primeira coisa que vem em mente é o conceito de Arrhenius, que a gente aprendeu lá no primeiro ano, que fala que ácido é toda substância que quando você coloca em água, libera H+. E base é toda substância que quando você coloca na água, libera a hidroxila como seu único ânion. Esse é o conceito mais simples, né, e mais comum de se trabalhar de ácido e base. Só que aqui, para a química orgânica, né, esse é o conceito lá de ácidos inorgânicos, na química inorgânica. Aqui, a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais dos nossos conceitos e lembrar de duas teorias aí um pouquinho mais caprichadas, que é a teoria de Bronce de Lowry e a teoria de Lewis, tá bom? Bom, então hoje o nosso trabalho vai ser esse, estudar de que forma os compostos orgânicos se comportam numa reação química. A principal análise é sobre o comportamento ácido-base das substâncias, tá? Como eu falei, na química orgânica, né, a gente consegue analisar com mais facilidade o caráter ácido e básico das substâncias com a teoria de Bronce de Lowry e a teoria de Lewis. Vamos recordar as duas para a gente relembrar esses conceitos e poder utilizá-los de maneira mais tranquila aqui nas nossas análises. Tudo bem? Bom, Bronce de Lowry, o que é? Só para lembrar, os conceitos de Bronce de Lowry e Lewis surgiram porque o conceito de Arrhenius ele é muito limitado. Para ser ácido ou base, de acordo com o conceito de Arrhenius, primeiro, a substância tem que estar dentro d'água. Segundo, para ser ácido tem que obrigatoriamente liberar H+, como único próton, único cátion, perdão, que é o próton, né, o H+, o íon hidrônio. E para ser base tem que liberar hidroxila como único ânion, estando em meio aquoso. O conceito de Bronce de Lowry tentou ampliar um pouquinho mais esse conceito aí. Não precisa que a substância esteja dentro da água para ser ácido ou para ser base. Olha o conceito de Bronce de Lowry. De acordo com a teoria de Bronce de Lowry, essa dupla sertaneja aqui, um ácido é uma substância capaz de doar um próton, doar o H+. Não importa se está dentro da água ou não. E a base é a substância capaz de receber esse próton. Ácido e base, gente, sempre tem comportamentos opostos. O que um faz, o outro faz ao contrário. Se o ácido é aquele que doa H+, né, o próton, o íon hidrônio, a base é a que recebe. Tá? A gente sempre fala que ácido costuma ser carente de elétron. E a base tem o excesso de elétron, né? Ela tem elétron sobrando. Por isso ela recebe o H+. Ela atrai o H+, para ela, que é a carga positiva, tá? Então, de acordo com o Bronce de Lowry, para uma substância caracterizada como ácido como base, basta que ela tenha um hidrogênio, ou para receber ou para doar. Veja, ácido é aquilo que doa o próton e base é a substância capaz de receber esse próton. Isso acontece na reação que a gente mostra abaixo aqui, onde a água recebe um próton do ácido bromídrico. Veja, substâncias inorgânicas, só para a gente relembrar esse conceito. O HBr, o brometo de hidrogênio, reage com água, H2O. Nesta reação, este hidrogênio do HBr
sai daqui na forma de H+, e gruda na molécula de água, formando o H3O+. O ácido bromídrico, por sua vez, se transforma no brometo, Br-, tá? O ânion do bromo com o elétron sobrando. Bom, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, quem perdeu H+, que é o HBr, é um ácido, que inclusive concorda com a Arrhenius, né? A Arrhenius fala que isso aqui é um ácido. Porém, no conceito de Bronsted-Lowry, base, aquilo que tem elétrons sobrando, né? Pares de elétrons não ligantes, suficiente para receber o H+, é uma base. Isto aqui é a água, portanto, para Bronsted-Lowry, a água se comporta como uma base. A Arrhenius não enxergava isso. A Arrhenius não enxerga a água nem como ácida, nem como base. Mas o Bronsted-Lowry enxerga. Veja, o H2O, que era água, agora é H3O+. Ganhou o H+, certo? Então isso aqui é uma base, que recebe H+. E o cara que perdeu é o ácido. Este é o conceito de ácido e base de Bronsted-Lowry. Tem mais um detalhe no conceito de Bronsted-Lowry que a gente vai usar muito na aula de hoje, que é o conceito de ácido e base conjugado. O que é isso, professor? Todo ácido de Bronsted-Lowry, quando reage, forma uma base. Veja, o HBr perdeu H+, virou Br-, perdeu H+, por isso ele é um ácido. Se ele é um ácido, ele produz uma base, que eu chamo de base conjugada. É o casal aqui, ó, a dupla ácido-base conjugados. A água é uma base de Arrhenius. Ela recebe H+, e ao receber o H+, ela se torna H3O+, outra dupla de base e ácido conjugados. Professor, como assim ácido e base? Se você olhar para essa reação agora inversa, olha para a tela. Esse aqui são os reagentes. E agora esse aqui são os produtos. Quem é o ácido e quem é a base aqui? Veja, H3O+, está se transformando em H2O. Para ele se transformar em H2O, o H3O+, perde hidrogênio. Pela definição de Bronsted-Lowry, quem perde H+, quem doa H+, é ácido. Portanto, o H3O+, é um ácido. O Br-, por sua vez, recebe esse H+, se transformando em HBr. Repetindo, estou analisando a reação inversa. Esses são os reagentes, estes são os produtos. O H3O+ virou H2O, perdendo H+, então isso aqui é um ácido. O Br- virou HBr, recebendo um H+, portanto isso aqui é uma base, certo? Então, o conceito de Bronsted-Lowry consegue definir todas as substâncias envolvidas como ácido, como base. Veja, isso aqui é uma base porque recebe hidrogênio. Isso aqui é um ácido porque perde. Isso aqui é um ácido porque perde hidrogênio. Isso aqui é uma base porque ganha hidrogênio. Ele ganha hidrogênio daqui, virando HBr. Por isso a gente fala dos pares de ácido e base conjugados, tá? Isso aqui é a base, virou esse ácido. Isso aqui é um ácido, virou essa base. Uma dica interessante. Normalmente, as bases têm excesso de elétrons, até para atrair o H+. Ácidos são carentes, têm poucos elétrons e às vezes tem até cargas positivas. Ó, ácido é carente, base tem elétrons em excesso. Tá bom? Conceitos de ácido e base de Bronsted-Lowry. A outra teoria que é importante lembrar é a teoria de Lewis. Veja que a teoria de Bronsted-Lowry exige que para algo ser ácido ou ser básico, tem que ter o hidrogênio, ou para ganhar ou para receber. O Lewis achou pouco. Falou, não, eu quero um conceito mais abrangente. Para o Lewis, não precisa nem ter hidrogênio envolvido na brincadeira, não. Desde que tenha elétrons, já é suficiente. Olha o que diz o Lewis. De acordo com a teoria de Lewis, uma base é uma substância capaz de doar um par de elétrons. Lembra que eu falei? Bases normalmente têm excessos de elétrons. É, inclusive para doar pares de elétrons não ligantes. E o ácido é uma substância carente de elétrons, capaz de receber par de elétrons. Então, o ácido é aquele que normalmente está faltando elétron, então ele recebe elétrons, e a base normalmente tem elétrons sobrando e doa esse elétron para fazer ligação. Tá? Na reação abaixo, a gente vê, por exemplo, a amônia, né, reagindo com essa substância aqui, o ácido acético. Ó. 2 carbonos, isso aqui é a carboxila, C-O, C-hidroxila. Isso aqui é a carboxila, um ácido de 2 carbonos, é o ácido etanóico, ácido acético, principal componente do vinagre aí, né? Olha a reação que aconteceu. Este ácido acético em contato com a amônia, esse hidrogênio para cá, daqui, do ácido acético, veio para cá, se ligando a este par de elétrons do NH3, virando NH4, tá? Como que esse NH4 se formou? O par de elétrons não ligantes da amônia
foi usado para fazer uma ligação dativa com esse H+ aqui, virando o ânion NH4, tá? Esse cara aqui doou o hidrogênio, né, para fazer ligação com o outro. Então, isso aqui é a base, né? Se você olhar pela visão de Bronsted e Lowry, ele está recebendo hidrogênio, base. Pela visão de Lewis, ele está cedendo o par de elétrons para se ligar com o hidrogênio, tá? E esse cara aqui seria o ácido, então, né, que perde o H para fazer ligação com o outro. Então, esse aqui é a base de Lewis, esse aqui é o ácido de Lewis, tá? O que é importante a gente ter essas teorias? Guardar essa mensagem. Base é aquilo que tem elétron não ligante disponível para fazer ligação com alguém. E ácido é aquilo que do H+, é carente de elétron. Tá bom? Guardadas essas duas informações, a gente consegue entrar na análise dos compostos orgânicos. Veja que no slide anterior, a gente já começa a trazer aqui, ó, compostos orgânicos. Tá? Opa, isso aqui é um ácido carboxílico, né? O ácido etanóico. O próprio nome já diz, ácido. Tem caráter ácido. E a gente começa a observar, opa, quem tiver nitrogênio com elétrons não ligantes disponíveis vai ter um caráter básico aguçado. É isso aí que a gente vai começar a analisar e vocês vão ver que fica um pouco mais claro da gente observar dito isso e entendido isso, tá? Nos exemplos vocês vão ver que é mais fácil de observar. O conceito que a gente viu lá no estudo do equilíbrio químico, análise do Kc, né, equilíbrio iônico, Ka, que é o equilíbrio iônico do ácido, o Kb, o equilíbrio iônico da base. Tá? O que o Ka e o Kb são importantes para a gente? Vamos só relembrar aqui, né? Essa constante de ionização, constante de equilíbrio iônico do ácido, ela mede a força do ácido para mim. Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Idem para a base. Né? O Kb, que é a constante de ionização da base, né? Você mede o equilíbrio iônico da base, quanto maior esse Kb, mais forte é a base. O que significa um ácido forte? O que significa uma base forte? Quem lembra aí? Ácido forte, Ka alto, é aquele cara que libera muito H+. Quanto mais H+ ele liberar quando eu jogar na água, mais forte ele é como ácido. A base, raciocínio semelhante. Quando eu jogo a base na água, se ela liberar muita hidroxila, é porque ela é uma base forte. Se ela liberar pouca hidroxila, é porque ela é uma base fraca, tá? E lembrando que a gente costuma usar, né, não o Ka nem o Kb, mas o pKa e o pKb. Lembrando que o P, na química, significa menos logaritmo decimal da grandeza que eu estou falando. Se é pKa, menos logaritmo decimal do Ka. Só para poder não trabalhar muito com potências de 10, né? Só que aí a análise muda um pouquinho, né? Acho que eu coloquei aqui. A força do ácido, né, com base no seu pKa. Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido, tudo bem? Porque aí é menos o logaritmo. É a mesma lógica do pH, né? O pH mede a concentração de H+. Quanto mais H+, mais forte é o ácido. Quanto mais forte é o ácido, menor o pH da solução onde ele se encontra. A lógica é a mesma, tá? Então, só para não confundir. O Ka, quanto mais alto, mais forte o ácido. O pKa, quanto mais baixo, mais forte o ácido. Ok? Só simplesmente pelo fato de ter esse menos aqui na frente, as grandezas são inversamente proporcionais, vamos falar assim. Não sendo muito fiel à matemática aí. Bom, para dar essa informação então, quanto menor o valor do pKa, mais forte é o ácido. Ok. De acordo com a teoria de Bronsted e Lowry, que a gente viu agora há pouco, todo ácido possui sua base conjugada, a gente falou agora há pouco, que é aquela base que se forma quando o ácido perde o próton, perde o H+ dele, aí forma a base. E a recíproca é verdadeira. Toda base de Bronsted e Lowry, quando recebe o hidrogênio, produz o seu ácido conjugado, tá? Quando um ácido forte reage, ele forma uma base conjugada fraca. Vamos parar aqui e analisar isso. Quando um ácido forte reage, por que ele é ácido forte? Porque a tendência dele é perder o H+. Ele forma uma base conjugada. Essa sua base, ela é fraca. Por que ela é fraca? Porque ela tem tendência inversa à do seu ácido. Se o ácido tem tendência muito forte de perder o H+, a tendência dele é ficar na forma de base. Então a base não reage, ela volta, tá bom? Quando um ácido fraco reage, o que é um ácido fraco? É aquele ácido que não tem tendência muito de perder o H+, ele é fraco, ele tem tendência de ficar com o H+ dele. Ele produz uma base forte, ou seja, uma base que reage muito facilmente para voltar a ser o que era antes.
Então, sempre tenha isso em mente. O meu par de conjugados, quando o ácido é forte, a sua base conjugada é fraca. Quando o meu ácido é fraco, a sua base conjugada é forte. Ok? Então, sempre analisando o par de conjugados dessa forma. Olha aqui, ó. Quando o ácido fraco reage, que eu falei, forma uma base forte. Desta maneira, também podemos avaliar a força de uma base com base no pKa do seu ácido conjugado. Lógico, né? Eu tenho um par de conjugados, um ácido e uma base. Se o meu ácido é forte, seu pKa é baixo, a base é fraca, tá? Então eu consigo analisar sempre a força comparando um do outro. Ah, eu não tenho uma informação sobre essa base, mas eu tenho uma informação relativa a seu ácido conjugado? Tenho. Então eu consigo saber quem é fraco e quem é forte, tá? Só para a gente relembrar esses conceitos aí. Bom, vamos entrar então agora no que interessa. Como que eu analiso a acidez? O caráter ácido de uma substância orgânica. Se eu tiver duas substâncias orgânicas na minha frente, como eu sei qual das duas é mais ácida? Qual das duas é mais básica? Vamos analisar primeiro a acidez das substâncias orgânicas, tá? A acidez dos compostos orgânicos. A acidez de um composto orgânico depende do quão estável é a sua base conjugada. Quando a base conjugada é estável, ela possui maior tendência a existir. Então, a substância ocorrerá mais na forma ionizada do que na forma não ionizada. Ou seja, será mais ácida. Professor, não entendi nada que se falou. Eu acho que eu consigo te explicar melhor com um exemplo, tá? Eu tenho lá uma reação de ácido e base de Bronsted e Lowry e o meu ácido reagiu produzindo minha base conjugada. Se a base conjugada ela for fraca, ou seja, ela tem tendência a ficar na forma de base conjugada, ela não tem tendência a reagir, ela é fraca, significa que o meu ácido é forte. Ou seja, a tendência natural dele é se ionizar, é liberar o seu H+, e ficar na forma de base conjugada. Quanto mais isso for tendência, mais forte é o meu ácido. Veja o exemplo. O ácido carboxílico. Gente, não precisa nem ter muito neurônio para isso, não. Com 2 neurônios eu entendo isso. O próprio nome já diz. De todas as substâncias orgânicas, os ácidos carboxílicos são aqueles que têm o maior caráter ácido. O próprio nome já deixa isso claro, tá? Por que os ácidos carboxílicos têm um caráter ácido tão aguçado? Veja, por que o ácido carboxílico é ácido? Porque ele doa um H+, um próton da carboxila. Ele perde esse próton, esse H+, da sua carboxila, caracterizando-o como um ácido. É a função orgânica mais ácida de todas, como eu já disse, e o próprio nome já deixa isso claro. O ácido etanóico, por exemplo, o ácido acético, principal componente do vinagre, apresenta pKa igual a 4,7. É um pKa bem baixo e significa um ácido muito forte. Veja o que acontece na prática. Quando eu ponho um ácido acético em contato com a água, solução aquosa aqui, um vai ser ácido e o outro vai ser uma base. Lembra? Bronsted e Lowry. Esse cara perde o H+. O H+ dele vem para a base. Quem recebe o H+ é a base e quem perde é o ácido. Veja o que produziu. Eu produzi o H3 ou mais, água que recebeu o H+, produzi isso aqui, e ao perder o seu H+, o ácido acético virou o ânion acetato. Virou o ânion acetato, tá? Por que que este ácido é forte? Porque a sua base conjugada é fraca. Esta base conjugada, este ânion, vê? Toda base tem excesso de elétrons, todo ácido é carente, tá? Por que essa base conjugada aqui ela é fraca? Ela não tem tendência a reagir. Fraca significa isso, ela fica como está, não tem tendência de reagir. Se ela não tem tendência de reagir, significa que o seu ácido que lhe deu origem reage muito, porque a tendência é ele ficar nesta forma e não nessa. A tendência desse cara é ficar na forma de base e não na forma de ácido. Por isso ele perde o seu H+ com facilidade. Eu já consigo olhar para cá e se eu lembrar um pouquinho o conceito de eletronegatividade, veja, eu consigo entender por que essa base é fraca. Ou seja, por que esse ânion tem tendência de ficar assim como ele é e não reagir com tanta velocidade. Olha, o oxigênio é um elemento muito eletronegativo. Ele gosta de receber cargas negativas. Então, esta carga negativa está no lugar onde ela deveria estar. Está com alguém que gosta dela. Quando isso acontece,
o ânion ganha muita estabilidade. Eu coloquei uma carga negativa num elemento, que é o oxigênio, que gosta de carga negativa. Então ele está com a tendência dele. Isso aqui permanece como está. Ele não tem por que reagir. Além disso, nós vamos observar mais para frente, esse oxigênio está ao lado de outro oxigênio com uma dupla ligação. Esta carga negativa ela não fica concentrada só no oxigênio. Ela desce para cá, entrando em ressonância com essa outra. Lembra do anel benzeno? Um anel aromático, onde as ligações duplas alternadas produzem ressonância, dando grande estabilidade para o anel? Pois é, acontece algo parecido aqui no ânion do ácido carboxílico. Esta carga negativa, que nada mais é do que um elétron, ela não fica concentrada apenas nesse oxigênio, o que já seria bom para ela. Ela pode vir para cá, fazer ligação dupla com este carbono, e esta ligação dupla sobe para cá, ficando uma carga negativa aqui. Depois ela volta, voltando a ser dupla, e a dupla que aqui estava vem para cá. Este processo chama-se ressonância. A ressonância significa que a carga negativa não fica concentrada num ponto só. Ela consegue caminhar ao longo de uma parte da molécula, no caso, ao longo da carboxila. Isso é bom. Uma carga negativa bem distribuída dá estabilidade para o ânion. Então veja, este ânion é alguém que tem uma tendência de ficar como está. Ele tem baixa energia, ele tem ressonância, né? A ressonância baixa energia da minha entidade, além da carga negativa já está com quem ela gosta de estar, que é com um átomo bem eletronegativo. Como esse ânion é estável, ou seja, pouco reativo, significa que ele é uma base fraca. Ele é uma base, né? Um ânion, e ele é fraco, ele não tem tendência de reagir. Então, meus amigos, o ácido, entre ficar nessa posição e nessa, sendo esta algo pouco reativo, então ele prefere ficar nessa. Significa o quê? Que os ácidos têm tendência natural de perder o seu H+, para ficar na forma de ânions estáveis como esse, tá? A minha análise sempre vai ser dessa forma. Tudo que é pouco reativo, que tem estabilidade, tem tendência de ficar naquela forma. Então, a substância que dá origem àquela forma vai dar. Então, ela reage com mais facilidade. O que nós estamos vendo nesse exemplo? O ácido acético, ele tem uma tendência muito grande de quebrar a sua molécula para produzir, por sua vez, um ânion muito estável. Quando eu produzo um ânion pouco estável, ou seja, um ânion que não fica feliz, não fica acomodado, ele quer reagir de qualquer maneira, isso significa o quê? Que o meu ácido será fraco. Ele não vai ter tanta tendência assim de perder o H+ dele. Porque se ele perder o H+ dele, ele vai gerar um ânion pouco estável, muito reativo. É o que eu chamo de base forte. Se eu produzir base forte, é porque eu sou um ácido fraco. A minha tendência não é tanto perder aquele hidrogênio. Repetindo, porque eu sei que se eu perder o hidrogênio, eu vou me tornar uma base forte e volto a ser o que era antes. Então eu prefiro ficar na forma que eu estava. Sempre vai ser isso. Eu vou analisar os dois lados, quem é forte e quem é fraco. A minha tendência vai ser ficar do lado que é fraco, do lado que não reage. Significa grande estabilidade. Tá bom? Talvez, para quem está vendo esse conceito pela primeira vez, possa parecer um pouco confuso. Mas à medida que nós estamos caminhando com os nossos exemplos, talvez isso clareie para você. Pelo menos essa é a ideia. Tá bom? Veja aí. Agora, escrito tudo isso que eu falei. Ao sofrer a ionização, né, ao se ionizar, a molécula do ácido fica com uma carga negativa no oxigênio, ou seja, produziu esse ânion. Como o oxigênio é um átomo muito eletronegativo, ele suporta bem essa carga, tornando a sua base conjugada mais estável. Então ele fica tranquilão na forma como está. Por isso a tendência do ácido é perder o seu H+. E quando ele perde, ele produz alguém feliz, uma base fraca, uma base pouco reativa, tá bom? Outro fator que influencia a estabilidade da base conjugada de um ácido carboxílico é a ressonância. Foi o que eu falei. Além do ânion formado quando um ácido quebra a sua molécula, liberando H+, um ácido qualquer, no caso é o ácido acético, quando ele sofre ionização, ele produz um ânion onde a carga negativa já fica no oxigênio, que é algo que ela gosta. Além disso, ele sofre ressonância. Essa carga negativa não fica concentrada apenas aqui, ela consegue caminhar ao longo dessa estrutura da molécula que eu estou indicando aqui pelo mouse. Tá? Essa ressonância, veja, a ressonância deslocaliza a carga, deixa ela melhor distribuída e a estabiliza. Quanto mais distribuída a carga,
melhor a sua estabilidade. Nas duas estruturas de ressonância, a carga é suportada por um átomo de oxigênio, que, como vimos, é eletronegativo e ele gosta. O que significa isso, professor? A carga negativa que está aqui, ela pode cair para cá formando uma dupla. Essa dupla vem para cá, liberando um elétron aqui, que é uma carga negativa. Fica no oxigênio também, algo bom. Depois ele volta, desce para cá, a carga negativa volta. Também é bom. E fica nessa viagem aqui, nessa brincadeirinha de criança, que é a ressonância. Não é batatinha frita 1, 2, 3, não, tá? É a ressonância. Brincadeira de criança aí. O elétron desce, o outro sobe. O outro desce, o outro sobe. E fica nessa brincadeira, tá? Ressonância, estabilidade da minha estrutura. Aqui, agora desenhado, ó. Desenhei isso tudo que eu falei. A carga negativa desce para cá, virando uma dupla. Opa, esse carbono já tem 4. Então, essa dupla que aqui estava, sobe para cá e o elétron fica aqui. Depois ele volta, desce para cá, e essa dupla volta para cá e volta a ser a estrutura que era antes. Este equilíbrio entre essas duas substâncias eu chamo de ressonâncias. Ressonância, tá bom? Isso dá uma grande estabilidade para a minha molécula. Perdão, para o meu ânion. Ácido carboxílico foi a primeira que eu analisei. E o fenol? O fenol também tem caráter ácido? O fenol tem hidroxila, olha. O fenol tem hidroxila. Veja, fenóis têm uma acidez também considerável, pois podem doar um próton da hidroxila para a água. O fenol apresenta pKa igual a 9,9. Qual que era o pKa do ácido acético? Alguém lembra? Vou voltar para 2 slides, ó. pKa do ácido acético, 4,7. pKa baixo, ácido forte. Fenol, pKa um pouco mais alto, 9,9. Também é ácido, mas é menos ácido do que o ácido carboxílico. Começou a perceber isso? Quanto mais o pKa vai crescendo, mais fraco é o meu ácido. Ácido carboxílico, aquele que nós vimos o exemplo lá, pKa 4,7. Ácido forte. Fenol, o pKa já subiu um pouquinho. Continua tendo caráter ácido. Mas se eu colocar um fenol e um ácido, o ácido ganha. Tá? Se eu colocar o fenol com outra substância mais fraca, o fenol vai ganhar. Nós vamos ver já para frente. Olha o que acontece. Fenol, em contato com a água, o fenol tem a tendência de perder esse H+. Quando o fenol perde esse H+, olha o que ele produz. Produz esse ânion. Produz este ânion. A água, por sua vez, recebe o H+, que era do fenol, virando o H3O+, conceito de Bronze de Lowry. De novo, quem perde H+ é ácido, então esse cara é um ácido. Quem ganha H+ é a base. Ácido e sua base conjugada. Esta foi a base produzida por este ácido quando ele perdeu hidrogênio. Isso aqui é uma base. Ao receber H+, virou isso aqui. Este é o seu ácido conjugado. Ácido, ó, base, ácido conjugados. É o casalzinho. Ácido, base, conjugados. É o casalzinho. Como que olhando para cá, eu consigo dizer, este cara é um ácido forte. Ele tem tendência a perder esse H+. Como que você acha aí? Que você consegue explicar isso olhando para este ânion? Veja, professor, eu sei que o fenol tem caráter ácido, né? Ele falou aqui, ó, fenóis têm acidez considerável. Este fenol, ele tem um caráter ácido sim. Sabe por quê, professor? Porque ele tem tendência de perder o H+. Quando ele perde o H+, ele produz esse ânion. E este ânion é estável. Uai, como que você sabe que ele é estável? Porque a carga negativa do este ânion está concentrada no átomo de oxigênio, que é um átomo que gosta de elétrons. Então, este ânion é um ânion estável, pouco reativo. Ele não tem por que reagir, não. Ele gosta de ficar assim. Se ele gosta de ficar assim, então a tendência desse cara é perder o H+ dele e ficar neste formato. Certo? Tá certíssima a análise. Veja, a base conjugada do fenol, ou seja, aquele ânion que é produzido a partir do momento que o fenol perdeu o seu H+, a carga negativa surge no oxigênio. De novo, que por ser um átomo eletronegativo, suporta bem essa carga. Opa! E além disso, tem o que mais? Alguém que é observador já percebeu. Além disso, o fenol consegue fazer ressonância com a carga do anel aromático e assim estabilizá-la ainda mais. Veja, o fenol já tem a ressonância aqui dentro, por natureza, é um anel aromático.
Essa dupla passa para cá, essa dupla passa para cá, essa dupla passa para cá. E fica circulando aqui. Isso dá grande estabilidade para a molécula. Quando eu produzo um ânion, na verdade eu criei uma carga negativa a mais aqui. Essa carga negativa desce para cá, fazendo dupla. E, por sua vez, entra na ressonância, tá? Então, vamos lá. O fenol produz um ânion que, além de ter uma carga negativa no oxigênio, o que é algo positivo, essa carga negativa ainda consegue entrar aqui no baile e ficar em ressonância junto com o anel. Acho que tem um desenho, tenho sim. Olha aqui, ó. Essa carga negativa desce para cá, fazendo ligação dupla com o carbono, o que é permitido, ser dupla O. Só que aí esse carbono estava aqui, não pode mais fazer dupla, ó. Essa dupla que estava aqui não pode mais existir. Esse elétron, então, da dupla vem para cá. E esse carbono fica com um negativo. Esse negativo, por sua vez, vem para cá. E a dupla, que aqui estava, desce e fica nessa brincadeira, olha. A dupla vem para cá, vem para cá. Essa dupla que aqui estava não pode mais, sobe, ficando um negativo aqui. E aí entra em ressonância. Aquela ressonância que antes estava só no anel, agora ela fica na molécula, no ânion inteiro, tá? No íon inteiro. De novo, carga negativa bem distribuída significa estabilidade para o meu ânion, tá? Professor, preciso saber fazer isso aqui, preciso fazer essa dancinha do elétron aqui? Não, o Enem não chega a cobrar esse nível de informação. Talvez para você que vai fazer um vestibular do ITA, do INE, uma FUVEST, onde a específica seja a prova de química, aí sim, seja interessante você conhecer essas formas, a gente chama de formas canônicas, tá? São as diferentes formas que a ressonância adquire, né, à medida que a carga negativa vai circulando pela sua estrutura. São chamadas formas canônicas. Não é algo tão trivial, não. Apenas estou mostrando para você entender o que acontece na prática. Quando eu gero uma carga negativa, ou seja, crio um ânion, numa estrutura que permite a ressonância. Aí essa carga negativa, esse elétron a mais, não vai ficar parado aqui. Ele vai entrar na dança, tá? Participando da ressonância do anel aromático, tá bom? Isso sempre acontece quando? Primeiro, quando a carga negativa está vizinha a um anel aromático, que é o caso do fenol, e no primeiro caso, quando a carga negativa está ao lado de uma dupla, tá? E aí ela consegue ficar dançando nessa dupla também, que era o cargo da carboxila lá, tá bem? O que nós vimos até agora? Dois compostos orgânicos, duas funções orgânicas, os ácidos carboxílicos e os fenóis. Ambos têm caráter ácido. Eu já sei que o caráter ácido do ácido carboxílico é maior do que o do fenol, mas o fenol também pode se comportar como ácido, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho. Terceira função orgânica, os álcoois. Os álcoois também têm hidroxila. Será que eles têm um caráter ácido também? Veja, os álcoois apresentam acidez, mas ela é baixa, principalmente se eu comparar com os ácidos e com os fenóis. Olha o pKa, por exemplo, do etanol. O etanol você conhece, o álcool etílico, o álcool em gel aí que você está usando aí todo dia, né? O álcool em gel nada mais é do que a mistura de álcool e água, etanol. O álcool combustível, o álcool que compõe as bebidas alcoólicas, né? Etanol. O álcool ele pode doar o próton, o H+, da hidroxila para a água. Veja, o pKa do álcool já é maior do que o fenol. O ácido era 4,7, o fenol era 9,9. O pKa do álcool já é 16. À medida que o pKa vai subindo, a força do ácido vai caindo. Veja, etanol aqui, ó, carbono, carbono, hidroxila. Este H da hidroxila é capaz de sair daqui. Quando eu ponho na água, a água quebra essa ligação OH. Este H, por sua vez, liga-se na molécula de água, formando o íon hidrônio, H3O+. E forma-se o ânion a partir do álcool etanol. Ó. Olha o ânion aqui. Ó. E agora, você já é capaz de analisar. Este ânion que se formou, ó, quem perde H+, é ácido. Quem ganha é base. Este ácido produziu a sua base conjugada. Esta base produziu o seu ácido conjugado. Broncio de Lowry, já consigo analisar isso. A minha pergunta é, como que eu sei se esse ácido é forte ou não? Se eu sei se ele tem tendência ou não a liberar esse H+. Eu olho sempre para o ânion produzido, não é isso? Este ânion, na sua opinião, ele é estável? Sim ou não? A carga negativa está onde ela gosta de ficar?
Tá, né? Ela está com oxigênio. O oxigênio é um cara que atrai elétron por natureza, ele é eletronegativo, muito eletronegativo. Então, este ânion produzido aqui é um ânion interessante, estável. Ele gosta de ficar nesse formato. Por isso eu digo que os álcoois têm caráter ácido. Só que quando você compara o álcool com o fenol, essa carga negativa, embora ela esteja onde ela gosta de estar, que é no oxigênio, ela não faz ressonância com ninguém. Então, se eu comparar este ânion com o ânion produzido pelo fenol, este ânion não é tão estável quanto o do fenol. Mesma comparação. Se eu comparar esse cara, este ânion, com o ânion que eu produzi lá, com a ionização do ácido, também não é tão estável. Por quê? Nos três casos, quando o ácido perde o hidrogênio, quando o fenol perde o hidrogênio e quando o álcool, que é esse caso da tela, perde o hidrogênio, os três ânions formados, a carga negativa fica no oxigênio. Ok? Então os três estão bem, estão onde gostam. Só que dos três, somente este ânion do álcool não tem ressonância. Então eu posso dizer que dos três, né, o álcool, que é esse aí, é o ácido mais fraco. Porque o ânion que ele produz não é tão estável quanto os outros dois. Porque os outros dois têm a ressonância para estabilizar. Esse aqui não tem. Olha a conclusão que eu tiro. Em álcoois, a carga negativa do seu ânion, ou seja, a base conjugada produzida, também é suportada pelo oxigênio, que é eletronegativo. Isso é bom. No entanto, essa base não conta com nenhuma estrutura de ressonância. Então, ela não é muito estável. Não tanto quanto as outras duas. Por isso, o álcool é um ácido? É, mas é um ácido fraco, tá? Comparado com os outros dois. Então, eu já aprendi isso. O caráter ácido nos compostos orgânicos, ele decresce. O ácido carboxílico é o mais ácido de todos, o fenol é o segundo, o álcool é o terceiro. São os três ácidos mais fortes da química orgânica, nesta ordem. Então, se você põe para reagir um ácido com álcool, o ácido vai ganhar na força ácida dele. O álcool, tadinho, vai ter que se comportar como base, certo? Se eu tiver, por exemplo, o álcool reagindo com outra substância que não seja nem um ácido nem um fenol, o álcool será o ácido da reação. E a outra substância que é com ele vai se comportar como base. É sempre isso. É uma briga, né, um cabo de guerra aí. Aquele que tiver mais força vai funcionar como ácido. Aquele que tiver menos força vai ser a base da história, tá? Sempre relativizando. Quais são as substâncias envolvidas na reação? O mais forte é ácido, o mais fraco é a base, tá bom? Esse exemplo até que eu dei agora, se eu colocar um ácido para reagir com álcool, acho que a gente já viu essa reação, né? É a tal da reação de esterificação. Nós vamos revê-la ainda aqui no nosso estudo das reações orgânicas. A reação orgânica mais famosa, mais comum de se cobrar em prova. Reação de esterificação. Ácido mais álcool produz éster mais água. Mas calma, a gente vai rever isso, tá bom? Por enquanto, eu apenas preciso que você tenha essa noção. O álcool, ele tem caráter ácido? Tem. Tá aí a explicação na tela. Só que ele é um ácido mais fraco do que um fenol e ainda mais fraco do que um ácido. E se eu comparar com os outros? Vamos ver. Mais um. Os famosos hidrocarbonetos. Será que o hidrocarboneto tem acidez? Olha aí. O pKa do etano, né? Hidrocarboneto de dois carbonos, é 50. Tá vendo como tá subindo? Lá do ácido era 4,7. Depois do fenol aumentou para 9. Agora há pouco do álcool aqui, ó, 16. E agora o pKa aumentou para 50 do hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos têm acidez muito baixa. Muito baixa. Por quê? Porque ele não tem tendência nenhuma de doar seu hidrogênio. Tá, professor? O hidrocarboneto não tem tendência de doar seu hidrogênio. Como que eu vejo isso? Põe para reagir. Põe para reagir. Olha aí o que aconteceu. Coloquei o etano para reagir com água. O que aconteceria se o etano perdesse o seu hidrogênio para a água? Ele seria o ácido e a água seria a base. Tá aqui, ó. Formaria H3O+, igual nas outras reações, e formaria este ânion. Agora, você já é capaz de me dizer, você acha que este ânion é estável? A carga negativa está concentrada no carbono aqui, ó. Esse carbono está fazendo 3 ligações, uma com carbono, outra com hidrogênio, outra com hidrogênio. E tem um elétron sobrando, que seria o elétron da sua quarta ligação, que ele perdeu o hidrogênio que tinha, ó. Ele tinha 3 hidrogênios, foi embora um hidrogênio na forma de H+, ou seja, o hidrogênio foi e deixou seu elétron,
O elétron dele está aqui, ó. Este elétron está onde? Esse elétron está no carbono. O carbono é eletronegativo? Não. O eletronegativo é o oxigênio, o flúor, o cloro, esses átomos mais da extremidade. O carbono está no meião ali, é o famoso centrão. Ele não tem eletronegatividade tão aguçada assim. Então, já começou a dar problema aí, ó. Eu coloquei uma carga negativa num cara que não gosta, tá? Então, este ânion não tem por que existir. Na hora que esse cara quebra, imagina a situação. Esse cara encontrou com a água. Aí ele vai, opa, quebrei a ligação do hidrogênio, produzi H3 ou mais e produzi esse ânion. O ânion fala assim, opa, peraí, quero não. Assim eu não sou feliz. Eu sou uma base muito forte, reajo muito rápido. Vou pegar o hidrogênio de volta para mim. Então a tendência natural desta molécula chamada etano, eu estou pegando o etano como exemplo de hidrocarboneto, mas a análise é a mesma para os demais hidrocarbonetos, a tendência natural dela é ficar assim, na forma de molécula, e não na forma de ânion. Certo? Reduz a velocidade do vídeo e preste atenção no que eu estou falando. Não põe velocidade 2 não, senão vai embaralhar todos os seus neurônios. Tá? Estou diante de uma reação, suposta reação, estou analisando se esse cara teria uma tendência de perder seu H+. Se ele perder seu H+, ele vai produzir este ânion. Este ânion não é um ânion estável. Por que não é estável, professor? Porque a carga negativa dele está num átomo que não tem tendência de ganhar, de ficar segurando elétron. Então, não é algo que o satisfaça. Então, este ânion não fica dessa forma. Ele fica nesta forma, na forma de molécula. É o que eu digo. Opa, o conjunto ácido-base conjugados. A base é muito forte. A tendência dela é de ganhar hidrogênio. Né? Base é quem ganha hidrogênio, segundo o Bronze de Lore. A tendência dessa base é ganhar hidrogênio. Então, ela fica aqui, na forma desta molécula. O seu ácido conjugado. Se a base é forte, o ácido é fraco. Se o ácido é fraco, ele não tem tendência nenhuma em perder o seu H+. Professor, eu consigo fazer o etano perder H+? Claro que consegue. Você vai forçar a barra, vai ser uma reação com a energia de ativação muito alta. Lembra? Lá da cinética química, a energia de ativação para a reação acontecer é muito alta, porque a tendência natural dele não é perder o H+, é ficar na forma de etano mesmo, tá? Então, já consigo aí ter uma noção, né? Ácidos, fenóis, álcools e hidrocarbonetos. Comparando os quatro, eu já sei quem tem maior caráter ácido e quem tem menor caráter ácido, tá? Se você colocar essas quatro substâncias, por exemplo, numa questão do Enem, e perguntar para você, dentre as quatro, o etano, que é o hidrocarboneto, o etanol, que é um álcool, o fenol e o álcool, o ácido etílico, o ácido etanóico, perdão, o ácido acético, você consegue me dizer qual dos quatro tem maior caráter ácido, né? E o menor, que seria o hidrocarboneto. Então você já consegue colocar aí na ordem crescente e decrescente da força ácida dessas quatro substâncias, dessas quatro funções orgânicas: ácidos, fenóis, álcoois e hidrocarbonetos. Olha o que eu escrevi. Exatamente o que eu já tinha falado, agora está na forma escrita para você gravar mesmo. A base conjugada formada, ou seja, o íon produzido pela perda do H+, desse hidrocarboneto que se comportou como ácido, né, possui uma carga negativa no carbono, que é bem menos eletronegativo que o oxigênio. Olha aqui, até reforcei aqui. O carbono é bem menos eletronegativo do que o oxigênio. Por isso, essa base é bem instável. Então, a acidez é muito baixa. Se a base é instável, ela não tem tendência de ficar assim. Ela tem tendência de ficar como ela já era antes, na forma de molécula do etano. Tá bom? Percebeu que a minha análise é sempre assim? Se eu produzo algo estável, então a reação vai acontecer. Vou perder o meu hidrogênio para produzir um ânion que seja estável. Se o ânion que eu produzo não é estável, então eu não vou. Eu fico como estou e não perco o meu H+. É assim que eu analiso as forças dos ácidos. Beleza? Dito ácidos, vamos agora para a segunda parte da aula. A basicidade, o caráter básico das substâncias orgânicas. Caráter ácido, a gente passou por quatro funções, né? Os ácidos, os fenóis, os álcools e os hidrocarbonetos. A base, gente, é mais fácil ainda, tá? Já vou dar a dica para vocês. As bases da química orgânica são as famosas aminas. Lembra das aminas? Amina primária, amina secundária, amina terciária. As aminas são a base da química orgânica, as bases da química orgânica.
Por que as aminas são as bases? São as substâncias orgânicas com maior caráter básico. Vamos entender agora. Basicidade de compostos orgânicos. A basicidade de um composto orgânico é mais fácil de entender a partir da definição da base de Lewis, conceito de Lewis, tá? Que fala de par de elétrons. Lá no ácido, a gente estudou pelo conceito de Bronsted de Lowry. Quem perde H+, quem ganha H+. A basicidade eu vou analisar pelo conceito de Lewis. Base de Lewis. Base de Lewis ela é mais forte quando tiver facilidade de doar par de elétrons. Uma boa base é aquela molécula, é aquela estrutura, é aquela entidade que tem elétrons para usar em ligação, para doar. Para facilitar a vida, vamos usar o pKa do ácido conjugado para avaliar a basicidade de uma base. A gente já viu isso antes. Toda vez que eu tenho um conjunto de ácido e base conjugado, se um é forte, o outro é fraco. Então, se eu sei o pKa de um, eu consigo analisar a força do outro, tá bom? Pode parecer contraditório, né? Mas é prático usar sempre a mesma informação. No caso, pKa, para avaliar caráter ácido-base de uma substância. Assim, para o ácido conjugado da base com pKa alto, indica que a base é forte, e um pKa baixo indica que a base é fraca, né? A gente já tinha avaliado isso. Vamos ver aqui o exemplo, então. Eu falei exatamente das aminas, porque garanto para você, se cair questão sobre bases da química orgânica no Enem, vai estar falando de aminas, tá? Que são as bases, mas as moléculas com maior caráter básico da química orgânica. Na acidez, a gente estudou 4 funções: ácido, fenol, álcool e hidrocarboneto. Na base, a amina é o que vai se destacar, você vai perceber. Veja por que as aminas se destacam. As aminas possuem um nitrogênio em sua molécula, né? A composição dela básica é o nitrogênio ligado ao carbono. O nitrogênio, ele possui 5 elétrons na sua camada de valência. Desses 5 elétrons, 3 estão sempre fazendo ligação. E os outros 2? É sempre um par de elétrons que fica livre. Então, todo o nitrogênio na amina, ele tem um par de elétrons livres. Olha aqui, ó. Par de elétrons livres do nitrogênio. Se ele tem um par de elétrons livres, qual é a tendência dele? Pegar esse par de elétrons e fazer ligação com alguém. Normalmente o hidrogênio. O H+ que alguém perdeu, um ácido perdeu, vem e se liga na amina, que é a minha base. A base é sempre quem cede o par de elétrons para se ligar ao H+. Veja a reação aqui. Metilamina, a metilamina. Peguei essa substância e coloquei na água. Olha o que acontece. A água vai perder o seu hidrogênio na forma de H+, e este H+ vai se ligar aqui, ó, ao par de elétrons do nitrogênio, que esse par de elétrons que não estava fazendo ligação vai se ligar ao H+. Olha o que eu produzi. Produzi este cátion e produzi este ânion da água. A água que antes era H2O, perdeu H+, ficou na forma de hidroxila, OH-. A amina, que era uma substância, ganhou H+, e agora gerou este cátion, tá? Esta é a tendência natural das aminas. Elas têm pares de elétrons disponíveis para fazer ligação. Qualquer H+ que passa perto dela, gruda nela. E quem recebe H+ é uma boa base, tá? Veja, outros exemplos de aminas aqui. Mesma lógica lá dos ácidos, tá? As aminas aromáticas reagem como base de forma semelhante às aminas não aromáticas. Para a anilina, ou seja, a fenilamina, o pKa do seu ácido conjugado é 4,6. Só voltar aqui o slide. O pKa deste ácido conjugado é 10. Opa, pKa alto, ácido fraco. Se o ácido é fraco, a base que lhe deu origem é forte. Certo? Vou repetir, põe na velocidade 1 para você não se perder. O pKa deste ácido conjugado, ó, da metilamina, ó, o pKa do ácido conjugado da metilamina é 10. Essa é a metilamina. O ácido que ela produziu foi esse, é um cátion, tem caráter ácido. O seu pKa é 10. Se ele é um pKa 10, ele é um ácido fraco. O pKa está alto, né? Se o ácido é fraco, a base é forte. Beleza? Olha agora a outra análise aqui, ó. Olha a outra análise. A fenilamina, que é a anilina, também é uma base. Ela, como toda amina que se preza, tem um par de elétrons aqui disponível para fazer ligação. Será que a anilina, ao entrar em contato com a água, vai arrancar esse hidrogênio da água e se ligar aqui, produzindo este cátion? A pergunta é, a anilina é uma boa base ou não?
comparada com a metilamina que a gente viu agora há pouco? Vamos analisar. Olha a reação que ocorreria. Essa aqui é a anilina. Em contato com a água perde o seu H+, se transformando em hidroxila. O seu H+ vai e se liga nos 2 elétrons que tinha na anilina, virando este cátion aqui. A pergunta é, esta amina, na sua opinião, ela é mais forte, é uma base mais forte que a outra? Do que a metilamina? O que você acha? Vamos analisar pelo pKa primeiro, vamos. O ácido que eu produzi aqui, no slide anterior, se você lembrar, o ácido que eu produzi tinha pKa 10. Este ácido que eu produzi agora tem pKa 4,6. Este pKa é menor. Se esse pKa é menor, significa que este ácido é mais forte, né? Quanto menor o pKa, mais forte é o ácido. Este ácido conjugado que eu produzi a partir da anilina é um ácido muito forte. Se ele é um ácido muito forte, né, pKa abaixo, 4, se ele é um ácido muito forte, sua base conjugada é fraca. Por que será que a anilina é uma base fraca comparada com a metilamina, que foi a do slide anterior? Vamos para a ressonância de novo? Professor, a anilina, que é essa moça aqui, ela tem um par de elétrons aqui disponível, não ligante, que pode se ligar a H+. Verdade. Só que esse par de elétrons ele não está tão exposto quanto lá na metilamina. Ele não está. Sabe por quê, professor? Porque ele está ligado ao lado de um anel aromático. Lembra o que acontece com elétrons dando sopa do lado do anel aromático? Ele entra em ressonância com o anel aromático. Então, na verdade, esse par de elétrons não está tão disponível assim. Ele já está aqui meio que se entendendo com a sua própria molécula, entrando em ressonância. Esse par de elétrons, ele pode vir para cá, fazendo uma ligação dupla, e aí, assim, por sua vez, as duplas começam a caminhar aqui. Veja nas figuras canônicas. Lembra que eu usei esse termo? De novo, ó, o par de elétrons que daqui vem e desce para cá. Essa dupla que aqui estava não pode mais ficar, ela vem para cá. Carga negativa sobrando, vem para cá. Pega a dupla, essa carga negativa desce para cá, formando uma dupla. Essa dupla que aqui estava não pode mais ficar, vem para a carga negativa e assim segue a ressonância, tá? De novo, professor, precisa saber desenhar essas figuras canônicas? Claro que não. É apenas para você entender que uma carga negativa dando sopa nas proximidades de um anel aromático, é lógico que ela vai entrar em ressonância, tá bom? Então, esse par de elétrons, embora esteja aqui disponível, não fazendo ligação, ele entra em ressonância, então ele está meio que estabilizado com a carga distribuída, bem distribuída ao longo da sua molécula. Quando chega um hidrogênio, tenta pensar assim, o H+ apareceu, o H+ está precisando de um par de elétrons para se ligar. Entre a anilina, que é essa moça aqui, e aquela outra do slide anterior, vou até voltar aqui, ó, e essa daqui, o H+ vai se ligar primeiro nessa. Porque nesta o par de elétrons está aqui sozinho, não está em ressonância com ninguém, está ali bonitão dando sopa mesmo. O hidrogênio passou, ele já gruda aqui. Por isso isso aqui é uma base forte. A anilina tem caráter básico? Tem, mas é uma base fraca. Ela não prende com tanta força o H+ que passa. Por quê? Porque os elétrons dela estão bem e felizes fazendo ressonância aqui, tá? É o que está escrito aqui, veja. As aminas aromáticas são menos básicas do que as aminas regulares, pois o par de elétrons dela está menos disponível para ser doado, já que está ocupado fazendo ressonância com o seu próprio anel aromático. Como é que isso vem na prova, professor? Ele vai te dar 2 aminas. Vai te dar uma amina aromática e uma amina não aromática. E vai perguntar para você, qual das duas é uma base mais forte? Qual das duas tem um caráter básico mais forte? A amina não aromática, tá? Por quê? Porque o seu par de elétrons está disponível para fazer ligação com H+. O da aromática não está, não. Ele está lá brincando de fazer ressonância com o seu próprio anel aromático. Beleza? Então aqui eu estou comparando a basicidade das aminas. Entre as aminas mesmo, eu consigo comparar a força, né, básica delas. Agora, um exercício para aplicar isso aí. Coloque em ordem crescente de acidez os ácidos abaixo. Ele já falou, ó, essas 3 substâncias têm caráter ácido. Ele quer saber qual delas é mais ácida que a outra, tá? E pediu para justificar a sua resposta. Bom, como é que eu analiso a acidez dos ácidos? Das substâncias, eu vou quebrar o hidrogênio e vou ver qual é o ânion que se forma. Se o ânion for estável, o ácido é forte.
Ele realmente libera hidrogênio. Se o ânion formado for um ânion instável, então a tendência do ácido não é quebrar. Vamos analisar aqui. Ó. A melhor maneira de avaliar a força desses ácidos é analisando a estabilidade do ânion formado por ele ao perder um H+. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma amida, nitrogênio ligado à carboxila. Quando ele perde um H+, veja, fica na forma de N- aqui. Olha o ânion. Olha onde está a carga negativa. Beleza? Isso aqui é uma cetona, veja, carbonila, C-O, entre dois carbonos. Se o carbono aqui perder o hidrogênio, a carga negativa que fica no carbono aqui da ponta. Você não está vendo, mas aqui tem um carbono, forma de bastão. E aqui, por sua vez, tem um ácido carboxílico, C-O-OH. É o grupo funcional do ácido carboxílico. Se eu arranco o hidrogênio aqui, a carga negativa fica no oxigênio. Então, veja, tem três funções orgânicas distintas. Uma é a amida, arranquei o hidrogênio dela, ficou assim. Outra é uma cetona, tinha hidrogênio aqui na ponta, tinha hidrogênio aqui na ponta, ligado aos carbonos. Arranquei um, tanto faz qual deles. Ficou a carga negativa no carbono aqui da ponta. E por último, um ácido carboxílico, arranquei o hidrogênio e a carga negativa ficou aqui. Pergunto para você, desses três ânions que foram formados, qual dos três é o mais feliz? O mais feliz é o mais estável, então será o ácido mais forte, aquele que tem tendência maior de perder H+. Como que eu avalio isso? Professor, carga negativa aqui ficou no nitrogênio. Nitrogênio é um átomo muito eletronegativo. Aliás, os três átomos mais eletronegativos da tabela periódica. Né? Flúor, oxigênio e nitrogênio, FON. E tem o cloro também, que está entre eles. Mas, enfim, flúor, oxigênio e nitrogênio. A gente estuda muito isso lá na ponte de hidrogênio, né? A primeira aula falou muito sobre isso. Nitrogênio é bastante eletronegativo. Ele gosta de elétron. Então, esse cara está feliz. Aqui, o elétron a carga negativa ficou no carbono, que não está nada afim de receber carga negativa. O carbono não é tão eletronegativo assim. Então eu já sei que este ânion de cima é mais feliz, é mais estável do que esse. Agora analisa o terceiro. Aqui a carga negativa ficou com o oxigênio, certo? O oxigênio é mais eletronegativo do que o nitrogênio, só perde por flúor, né? O oxigênio só perde para o flúor. Então, esse cara aqui está muito satisfeito, está muito feliz. Depois, esse aqui também está feliz, afinal, a carga negativa está num cara que gosta de carga negativa. Por último, o menos feliz é esse aqui, onde a carga negativa fica no carbono. Como que eu analiso, então, a força do ácido? Quanto mais estável foi a base formada, ou seja, quanto mais feliz e estável é meu ânion, mais forte é o ácido. Então eu posso concluir que este terceiro aqui é o mais forte dos três. Não é à toa. O nome desse é ácido. Esta função é um ácido carboxílico, tá? Então veja. Sabendo que a estabilidade do ânion é proporcional à eletronegatividade do átomo onde fica a carga negativa, então esse aqui é o mais estável, pois a carga negativa fica no oxigênio. Esse aqui é o menos estável, pois a carga fica no carbono. Esse aqui é o intermediário, pois a carga negativa ficou no nitrogênio, que é eletronegativo? É, mas não é tanto quanto o oxigênio, tá bom? Colocando em ordem crescente, então, o mais fraco de todos é a propanona, isso aqui é uma cetona. O intermediário é esta amida, a etanoamida. E o mais ácido dos três, não é à toa que o nome é ácido etanóico. Este é das três substâncias que ele me deu, essa é a que tem o maior caráter ácido. Em seguida, a amida, e em terceiro e mais fraco dos três, a cetona. Beleza? Muita atenção, isso aqui não é uma amina, é uma amida, ok? Por isso eu analisei força ácida das amidas. Amina é que é básica. Beleza? Mais uma. Agora eu te dei três substâncias e te dei o pKa, te dei três valores de pKa. Um pKa valendo 17, um pKa valendo 4,2 e um outro pKa valendo 10. Ele falou, relacione a estrutura com o valor do pKa correspondente. Justifique sua resposta. É o mesmo caso da questão 1. Ele está pedindo para você analisar a acidez, a força ácida das três substâncias. Quanto mais ácida ela for, menor é o seu pKa. Mais alto o Ka, menor o pKa. Então, olha aqui.
O mais ácido dos três aqui, seja lá quem for, vai ter pKa 4.2. O menos ácido dos três, seja lá quem for, vai ter pKa 17. Combinado? Então a minha dúvida agora o meu trabalho é descobrir qual dos três é mais ácido. Gente, não vamos sofrer não. Que substância é essa aqui? Que função orgânica é essa? Veja, tem um anel aromático e aqui tem uma carboxila. Isso aqui é um ácido carboxílico. Isso aqui o que é? Hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. É um fenol. Opa, isso é um ácido, isso é um fenol. E isso aqui? Olha, que esse 9 aqui, professor, são 9 carbonos no meio, tá? Então tem um carbono aqui, outro carbono aqui, 9 carbonos em sequência. E depois um carbono ligado a uma hidroxila. Professor, isso aqui é um álcool. Isso aqui é um álcool. Sim, um ácido, um fenol e um álcool. A gente já estudou isso no comecinho da aula. Dessas três funções orgânicas, qual delas é a mais ácida de todas? O próprio nome já diz. O ácido carboxílico é a função mais ácida de todas as funções orgânicas, tá? Em seguida dela vem o fenol, que produz um ânion cuja carga negativa entra em ressonância com o seu anel. Então, o fenol vem em seguida. Ele tem uma acidez alta? Tem, mas não é tão alta quanto a do ácido carboxílico. Mas ganha do álcool. O álcool tem uma acidez bem baixa. Ele libera H+, mas ele tem uma força ácida menor do que o fenol e menor do que o ácido, por sua vez. Tá bom? Assim sendo, fica fácil eu saber que a sequência de pKas são: o menor pKa é aquela da substância mais ácida de todas, que é o ácido carboxílico, e o maior pKa é daquela substância que tem o menor caráter ácido, no caso das três comparadas. Tá? Foi possível, então, estabelecer, só comparando as propriedades das minhas três substâncias aqui, quem é mais ácida e quem é menos ácida. Ok? Para encerrar agora, vamos falar de basicidade. A gente falou de acidez nas duas questões primeiras, e agora ele pede, compare a basicidade e a acidez desta substância, CH3, C dupla O, NH2, isto é uma amida, e da, opa, o que é isso aqui, ó? Et2NH. Isso aqui é uma amina com 2 etil, tá? Duas ramificações do tipo etil, ligado ao nitrogênio. Temos então uma amida e uma amina. E ele pediu, compare a acidez e a basicidade delas duas. Com a dica que eu dei na aula, só de saber que eu tenho uma amina e uma amida, eu sei que a amina é mais básica, certo? A amina sempre vai ganhar. As aminas são as bases da química orgânica, tá bom? Veja, estamos diante de uma amida, isso aqui é uma amida, vou já colocar a estrutura dela aqui, e isso aqui é uma amina secundária, com duas ramificações. Veja a estrutura delas. A etanoamida, aqui ela, ó, CH3, C dupla O, NH2, e aqui um etil, outro etil. Dois etis ligados ao nitrogênio, que por sua vez tem um H. Todo nitrogênio faz 3 ligações e tem um par de elétrons não ligantes. Aqui também tem um par de elétrons não ligantes, né? Todo nitrogênio tem. Ele quer saber qual das duas é ácida e qual das duas é mais básica, tá bom? Bom, as aminas, a gente já falou, apresentam caráter básico em função do par de elétrons que o nitrogênio doa. Então, as aminas, falei e repito, são as bases da química orgânica. A amida, por sua vez, ela apresenta um caráter ácido muito fraco. Nem falo em basicidade dela. Eu falo de caráter ácido, só que fraco. Pois ela libera um dos hidrogênios que está ligado aqui. Por quê? Vimos na questão 2. Quando esse nitrogênio perde o hidrogênio na forma de H+, aqui fica uma carga negativa. Uma carga negativa presa no átomo eletronegativo, ou seja, um átomo que gosta de elétrons. Então aqui, o ânion formado quando essa molécula perde H+, é um ânion estável, pois a carga negativa fica presa no átomo que gosta de carga negativa. Além disso, está do lado da carbonila. Quem lembra? Esse elétron, tá aqui essa carga negativa, faz dupla aqui e entra em ressonância com a carga, com a dupla ligação que está do lado, tá? Ou seja, dois motivos para a amida apresentar um caráter ácido, né, mais alto que a amina. O hidrogênio sai, a carga negativa fica no átomo que gosta de carga negativa e ela ainda entra em ressonância com a dupla ligação que está aqui do lado. Ok? Então, como é que eu comparo? Entre uma amida e uma amina, a amida apresenta caráter básico, caráter ácido.
baixo, mas apresenta. Por quê? 2 motivos. A carga negativa fica concentrada no átomo que gosta de elétron e, além disso, entra em ressonância com a carbonila que está ao lado dela. A amina, por sua vez, tem o par de elétrons disponível para fazer ligação, então aqui ela recebe com facilidade H+, que possa surgir no meio. Quem recebe H+, é uma boa base. Então, realmente a amina é mais básica do que a amida. Chique! 3 exemplos aí, bem comuns de aparecer em provas, analisando caráter ácido e caráter básico dos compostos orgânicos, tá? Citei as principais funções orgânicas que são usadas em questões desse tipo. Então, seja capaz, né, de sempre comparar entre elas aí a força ácida e a força básica dela. Tudo bem? 2 aulas, então, sobre esse assunto. A primeira, propriedades físicas, bem mais tranquila. Agora, analisando as propriedades químicas, como que as substâncias orgânicas se comportam num ambiente reacional. Será que ela tem tendência de perder H+, um ácido? Será que ela tem tendência em ganhar H+, que é uma base? E aí, agora, eu posso começar a colocar essas substâncias para reagir. Então, na nossa próxima aula, nós vamos entrar nos primeiros tipos de reações orgânicas, são as reações de adição. O que é isso? Nós vamos aprender. E como que as moléculas, então, se comportam diante de uma reação assim? Estando diante de outra molécula. Vai ser sempre assim, a briga. Eu tenho tendência de ganhar H+, você tem tendência de perder? Então eu vou tomar o seu H+ de você. Eu sou base, você é ácido. Basicamente, a nossa vida vai se resumir a isso, né, a partir das próximas aulas. Só que a gente só consegue observar isso com tranquilidade a partir dos exercícios, dos exemplos que a gente for apresentando. Beleza? Então ficamos por aqui na aula de hoje, encerrando aí o estudo das propriedades químicas dos compostos orgânicos. Nos encontramos na próxima aula, já entrando aí no primeiro tipo de reação orgânica. Valeu, espero que vocês tenham gostado da aula e tenham conseguido pegar esses conceitos com facilidade. Bom? Tchau, tchau.